Seja bem-vinda, bem-vindo ao canal Angelim. Hoje vamos conversar com um pesquisador de ciência da religião. Vamos falar sobre os druidas, a nova era, os pagãos e as bruxas modernas. Parecem muita coisa e coisas diferentes. De fato são, mas você vai perceber que está tudo conectado, está tudo interligado. Quem conversa conosco é o professor Fábio Stern. Ele é mestre e doutor em ciência da religião. E antes de começar essa nossa conversa, eu te faço aquele convite. Se você ainda não é inscrito, faça sua inscrição aqui no canal no YouTube, no canal Angeline, deixe seu like, acione o sininho e também nos acompanhe pelo Spotify, o Facebook e o Instagram. Participe do nosso propósito, disseminar cada vez mais a cultura do encontro e a cultura da paz. Professor Fábio Stern, é um prazer enorme recebê-lo aqui no canal Angeline. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Prazer é meu, Cris. O professor Fábio é um professor jovem, porém é doutor e mestre em ciência da religião. Ele estuda as novas religiões no que chamamos da nova era. Então, a nossa conversa aqui vai ser sobre dois polos, vamos dizer assim. Sobre os druidas, que vêm antes de Jesus Cristo, e depois vamos falar também da nova era. Então, professor, quem são os druidas que, na verdade, eram ligados aos celtas? Gostaria que o senhor começasse a nossa conversa por aí. Nossa, é uma pergunta bem difícil de responder, Cris, porque druida era um cargo social na sociedade celta. Eles podiam ser poetas, eles podiam ser juízes, eles podiam ser médicos, poderiam ser sacerdotes. A categoria druida é uma categoria de poder dentro da sociedade celta, mas que exercia muitas funções diversas. Geralmente, quando a gente pensa hoje, na modernidade, sobre druidas, a gente pensa na categoria sacerdote, ou seja, druida, enquanto aquele que é o mensageiro entre os deuses irlandeses, os deuses escoceses e a população mais geral, mas a gente acaba esquecendo que eles também exerciam essas outras funções. Então, seja de professores, seja de juízes, seja, inclusive, de bardos, né? É uma categoria bem complexa, é muito mais complexo do que simplesmente pensar os druidas são a referência religiosa daquela cultura. Eles são muito mais do que isso. Eles são pessoas que tinham muito conhecimento, é isso? É isso, sim, né? bastante conhecimento, e a forma de adquirir esse conhecimento era através do tirocínio, né? Ou seja, uma pessoa jovem, né, um rapaz jovem, a gente tem que lembrar que druidas era um cargo estritamente masculino na sociedade celta, então um rapaz jovem, ele se grudava, digamos assim, né, com o druida mais velho, e convivendo ele ia aprendendo a função. Mas era realmente um cargo assim que tinha muito prestígio nessa cultura. E como que eles eram vistos dentro da cultura celta? Eles eram as figuras mais importantes da cultura celta, né? Então, você imagina, os celtas, eles são povos tribais. Eles não constituíram grandes sociedades hierarquizadas, como, por exemplo, os romanos fizeram, né? Então, o que você tem são várias tribos que compartilham entre si o mesmo idioma, ou até dialetos próximos do mesmo idioma, e o druida seria aquela figura de coesão, digamos assim, de cada tribo. Então, acontece algum tipo de conflito, para o druida que a gente vai chegar para fazer o julgamento, para saber quem está certo. Preciso educar as crianças, né? Enfim, os conhecimentos básicos daquela comunidade. É o druida quem vai ser o responsável por isso. Preciso registrar a história oral, lembrando, né, que os celtas, eles eram povos iletrados, eles não escreviam, inclusive eles tinham um tabu muito grande com a escrita. Então, os druidas é que criavam canções para manter essa história, né, daquele povo através dos mitos, através das músicas. Então, eles de fato exerciam um papel muito importante. Eles eram muito respeitados e também muito temidos, porque eles tinham muito poder.
E como que era a religião que os druidas praticavam? A religião dos druidas, ela é considerada uma religião secundária dos povos celtas. A gente tinha uma religião mais antiga dos povos celtas, que é mais especificamente dos povos que construíram aquelas grandes esculturas megalíticas, como, por exemplo, Stonehenge e outros círculos de pedra, aquela grande imagem, né, do gigante de Erne que tem nas montanhas da Inglaterra. Esse é a gente diria assim, os povos originários dessa região. Esses povos são suplantados em específico pelos gauleses e pelos belgas, que vão dar origem depois a essa cultura druídica. Mas a forma de organização druida, como a gente tem nos registros históricos hoje, ela é posterior à chegada dos romanos nas Ilhas Britânicas. Então a gente tem um primeiro período da cultura celta e da religião celta, em que homens e mulheres poderiam exercer os cargos de sacerdote, juízes, etc., e um segundo momento que, chegando à cultura romana, que é uma cultura extremamente patriarcal, extremamente orientada por figuras de poder apenas estritamente masculinas. O lugar da mulher seria em casa, né? Enfim, essa questão básica que faz parte da cultura romana. A partir desse momento em que a gente tem essa criação da figura do druida como sendo um sacerdócio estritamente masculino. E aí eles acreditavam no quê? Eles eram politeístas. Acho que é importante a gente ter essa visão, né? A gente está falando de um povo que é pré-cristão, é estritamente politeísta, e, no geral, o que eles cultuavam muito eram águas. Praticamente qualquer veio de água, ou poço, ou lago, tinha uma divindade atribuída dentro das culturas ali das Ilhas Britânicas, né? Dessa cultura druida mais específica. Originalmente, se acreditava que existiam mais de 400 deuses celtas. E a gente não tem o registro de todos eles, porque, como eu disse, né, a gente está falando de um povo que é iletrado. Os primeiros registros que a gente vai ter é justamente do contato dos romanos ao invadir as Ilhas Britânicas. Então, é muito difícil a gente estudar com precisão o que, de fato, eles acreditavam, porque você imagina que o registro que eu tenho é de um outro povo que está tentando dominar esse povo e faz uma descrição desses eventos do prisma daquele que quer conquistar. Ou seja, nós somos civilizados, esse povo é um bando de bárbaros, esse povo, o que eles cultuam é a barbárie, e a gente está levando a civilização. Então é evidente que quando a gente tem descritos, né, sobre a cultura celta, vai ter coisas como, por exemplo, eles assassinam pessoas, eles são canibais, eles fazem ritos de canibalismo. Tem até uma pesquisadora, a Miranda Green, que estuda muito desses mitos pré-cristãos, né? Ela fez uma tese de doutorado importante sobre a deusa Diana. Depois ela também vai se debruçar em cima da questão do druidismo nas Ilhas Britânicas. Ela diz que existe algum indício de que alguns druidas, algumas culturas celtas de fato praticavam ritos de sacrifício, mas enfim, a própria Roma também já praticou isso no passado, né? Então, assim, é um assunto que é muito delicado, assim, a gente conseguir de fato descrever exatamente o que eles cultuavam. Agora, tem alguns elementos que a gente tem um certo consenso. Então, por exemplo, eles consideram cavalos muito sagrados. Então, deusas cavalos, né, e geralmente associam cavalos a divindades femininas. Então, deusas cavalos, existem várias ao longo de vários povos celtas diferentes. Então, você vai ter desde da Maca, você vai ter, que é uma deusa irlandesa, você vai ter, por exemplo, a Rhiannon ou Rigatona, né? Rigatona é gaulesa, a Rhiannon é do país de Gales. Então, a questão dos cavalos, a Épona, né, que também é outra deusa relacionada a cavalos, todas mais ou menos com os mesmos atributos. Outra questão importante é a questão da água. Então, isso também, até pela questão da própria sobrevivência, né, do povo. Então, você imagina, o druida é uma liderança da sua comunidade. Então, ter acesso a uma água potável, uma água que se possa beber, que se possa tomar banho, é algo de importância vital, né, para essa cultura. E acaba que cada veio de água também foi consagrado, sempre a divindades que a gente só conhece os nomes por conta de Roma. Então, a gente não sabe como que eram os cultos, né? A gente tem que lembrar também que Roma destruiu muitos dos locais sagrados, né, do druidismo. E outra questão também que dificulta muito a gente saber é que os druidas
tendiam a fazer os seus ritos em clareiras, ou seja, em ambientes naturais. Então, eles iam para o meio das matas, e nas matas tinha uma clareira, eles faziam nas clareiras. Então, a gente também tem uma dificuldade de registro arqueológico por conta disso. A gente tem alguma outra coisa de registro arqueológico em cavernas, né? Mas geralmente cavernas sendo mais utilizadas como cemitérios do que necessariamente como locais que se faziam os rituais cotidianos, né? Os rituais do dia a dia. E outra questão, eu acho que também importante dessa cultura é o tabu com a escrita. Os celtas, eles acreditavam que tudo que era escrito era para sempre. Então, eles tinham muito medo da linguagem escrita, e por mais que alguns povos celtas chegaram a desenvolver alguns alfabetos, como, por exemplo, o alfabeto Oran, que era um alfabeto do país de Gales, ainda assim se tinha muito medo de se utilizar esse alfabeto, porque se eu escrevi isso agora, e lembrando que eles escreviam em pedra, né? Então, se eu escrevi agora, isso está escrito para sempre. Certo. Então, na verdade, é uma comunidade, uma sociedade celta, onde os druidas são as pessoas que mais têm conhecimento, e entre esses druidas há os sacerdotes. Não é isso? Isso, porque druida não necessariamente vai ser só sacerdote, né? Certo, Você mas vai são também, pessoas que têm muito conhecimento, e eles isso acabam, os druidas acabam exercendo, pelo que eu entendo, uma certa liderança entre os celtas para resolver vários temas, como julgamentos, a parte econômica, mesmo a parte da saúde, e essa coisa da água, que o que eu achei interessante é que não tem uma deusa ou um deus da água, são mais de 400, né? Então, é como se você fosse achando vários santos, ligando aqui com a Igreja Católica, em cada lugar tem uma fonte, então, em cada fonte tem uma deusa. É bem interessante isso, né? Isso é bem parecido, Cris, com o daoísmo. Olha, para você ter uma ideia, uma coisa que está do outro lado do mundo, na China, mas o daoísmo ele também tem essa concepção de deuses locais, né? Assim que a gente chama na ciência da religião. Ou seja, cada montanha, cada vale, cada rio tem uma divindade que é só ela ali. Uma divindade local, ela é regente só daquele lugar, ela não tem o culto amplo. Isso acontecia também nas Ilhas Britânicas. Então, você imagina que cada rio, cada vale, cada cachoeira, cada lago, cada poço é uma divindade própria. Então, eles têm essa coisa, né, de antropomorfizar, digamos assim, os veios de água, de uma forma geral, e atribuir uma divindade tutelar para cada um desses veios. E é algo que aconteceu também em outros lugares do mundo, como, por exemplo, a China, muitos anos antes, inclusive, dos druidas sequer existirem, né? Então, digamos assim, que é um padrão nessa religião que acaba se repetindo também em outros lugares do mundo. Porque a água, ela é vital, né? Sem água não há vida, né? Então, não, com certeza. Né? Então, a água, ela passa, imagina, com o conhecimento que não era tão vasto, ela continua sendo, claro, essencial. Mas, naquela época, era exatamente o que você tinha. Sem a água, você morria, acabou, né? Não tinha você nenhuma imagina que a explicação. cultura que tem acesso a um veio de água potável, ela prospera, sobrevive. E a cultura que não tem acesso a isso, né, a tribo que não tem acesso a isso, ela vai perecer. Certo. Então, até por uma questão de associação livre, eles acabavam deificando a água, né? E também, quando a gente fala em celta, druidas, a gente vai chegar nos pagãos e vai chegar nas bruxas. É isso? É como se fosse uma linha? Não necessariamente. O que acontece é que a gente tem hoje um revivamento da cultura celta. Né? Então, esse revivamento vem através das bruxas. Então, é o caminho inverso disso que você disse. Então, ali no século XVIII, né, quando termina a Inquisição, a Igreja Católica ela foi muito criticada na Europa por conta de todas as atrocidades, de todos os julgamentos e perseguições e torturas, etc. E o movimento inicial da Igreja Católica foi de tentar se justificar, dizendo que, primeiro, nunca assumiu o número de mortes, né, é estimado por historiadores que mais ou menos 500.000 de pessoas morreram, né, por conta da Inquisição. A Igreja só assume 100.000. Então, já acho que já tem um primeiro ponto, né? Mas, enfim, finalmente assumiu, porque até pouquíssimo tempo ela sequer assumia esse número. Mas 100.000, foi com vamos João combinar que por ser uma igreja, se fosse apenas um, já era muito.
Então, a gente também tem que pensar assim, nossa, mas só 100 mil, mas a gente tem que pensar que nessa época, a cidade mais populosa da Europa tinha 50 mil habitantes, que era Paris. Então também tem esse detalhe, né? 100 mil durante a Idade Média é muita gente. É muita gente, porque as cidades não eram tão populosas como hoje. Às vezes a gente está acostumado com São Paulo, com 13 milhões de habitantes, e perde um pouco a noção, né, Nossa. do que era a população mundial naquela época. Mas, de qualquer forma, então, a igreja ela foi criticada ali no século XVIII, e daí o que acontece? Tem os advogados da igreja, digamos assim, pessoas que militavam para tentar defender a igreja católica. E eles inventam, isso assim, eu falo com muita tranquilidade que isso foi inventado, porque isso é amplamente documentado, que não tem base historiográfica nenhuma, empírica nenhuma, que sustenta essa alegação do século XVIII da igreja, mas ela disse que as pessoas que morreram, elas não eram cristãs. E, na verdade, a Inquisição ela foi criada para garantir o triunfo do cristianismo sobre o paganismo. Isso não faz sentido, a Igreja Católica é extremamente burocrática, tudo que a Igreja Católica faz, ela registra, e as pessoas que geralmente morreram na Inquisição eram pessoas com o perfil da Joana d'Arc, extremamente cristãs, mas com o cristianismo que desafiava as estruturas de poder do clero oficial. Então, porque, na verdade, se elas fossem cristãs, se a Igreja Católica, nesse momento, fosse de fato uma igreja que seguia Jesus Cristo, jamais iria matar alguém, independente se essa pessoa fosse cristã ou não, né? Começa por aí, né? eu Porque a acho que a essência gente tem que. do cristianismo é amar um ao outro, né? Não tem Mas a gente tem que como. entender que a igreja também é uma estrutura de poder, né? Então, Sim. o que a gente, assim, você sabe que entra o poder nos olhos das pessoas e as pessoas acabam ficando cegas por conta disso. Inclusive, até essa questão, né, que vai levar à reforma protestante. Quando Lutero faz a reforma protestante, ele está tentando denunciar o que ele estava enxergando como uma corrupção da igreja por conta da estrutura de poder que foi construída em volta do Vaticano. Certo. Mas, enfim, no caso, então, a Joana d'Arc era o perfil típico de pessoas que eram mortas na Inquisição, né? Então, uma mulher que daí já desafia essa questão do clero estritamente masculino, muito católica e carismática, né? Então, ou seja, com um poder que vem do povo, um poder carismático, mas extremamente cristã, extremamente católica. E daí a igreja muda, né? Os advogados da igreja, né? Não é a igreja oficialmente, mas as pessoas que estão tentando defender a igreja no século XVIII, muda esse discurso dizendo que as pessoas que vão morrer por bruxaria, na verdade, adoravam os deuses pré-cristãos, ou seja, os deuses pagãos. E isso acaba ganhando uma ampla repercussão, até pela própria propaganda, né, força de propaganda que a Igreja Católica tem, e isso gera, lá no movimento romântico, que também está acontecendo no século XVIII e século XIX, um revivamento de estudos de mitologia de uma forma geral. Então, começou a se estudar mitologia clássica, de Grécia e Roma, a Inglaterra começou a estudar a sua mitologia celta, e etc. e tal. E isso vai desembocar lá agora no século XX, no surgimento. Primeiro, no século XIX, a gente vai ter, né, uma série de ordens herméticas, uma série, né, teosofia, etc., que tudo está bebendo desse mesmo bojo, desse revivamento, ou seja, a igreja falou, tentamos destruir isso, os românticos falaram, então nós vamos reconstruir. E daí, lá em 1940, o Gerald Gardner, que é um funcionário público da Inglaterra, ele funda a Wicca, que seria a bruxaria moderna. Uma vez que ele faz isso, ele abre margem para que uma série de outras pessoas fizessem a mesma coisa. Então você começou a ter um revivamento de uma tentativa, né, de reconstrução dessas religiões pré-cristãs praticamente na Europa inteira. Então você vai ter o revivamento da religião nórdica pré-cristã, você vai ter revivamentos da religião eslava, né, ali nos países que orbitam ao redor ali da Rússia, e isso acabou fazendo com que também surgisse esse revivamento celta. Mas a primeira que faz isso é a Wicca, né, através do Gerald Gardner, que no início visava ser uma religião nacionalista, ou seja, uma religião estritamente das bruxas britânicas, mas acaba, né, ultrapassando, digamos assim, as fronteiras da Inglaterra, chega nos Estados Unidos, encontra-se com o movimento da Nova Era e ali vira uma pletora e acaba se espalhando para o Brasil inteiro. Mas o movimento moderno do druidismo, ele bebe também dessa mesma fonte. Então, quando a gente conhece alguém hoje que se apresenta, né, como druida ou que segue o druidismo, a gente está falando de um movimento que é uma tentativa de reconstrução. E por ser uma tentativa de reconstrução, não é exatamente aquilo que acontecia lá antes de Cristo. Mas
evidentemente que eles tentam trazer os aspectos mais centrais, como a adoração à natureza, o respeito aos deuses, a questão, né, do politeísmo, isso eles tentam trazer. E tanto assim que é uma reconstrução que você tem mulheres em cargos de sacerdócio. E como eu disse antigamente, né, historicamente, o druidismo era uma religião estritamente masculina. Então a gente Eu, também tem uma adaptação disso para os tempos modernos. eu entrevistei aqui uma pessoa sobre a Wicca, e eu fiquei muito impressionada com o que ela disse, que o grande fundamento da Wicca é aquilo que você deseja para o outro voltará para você 3 vezes. Então, você precisa pensar o que você pensa ou deseja para alguém. Bem interessante, né, professor? E é assustador, né? Porque você precisa vigiar muito a sua mente e o seu coração. Essa é uma das poucas, digamos assim, normas formais que todo wicano compartilha, né, que chamam da lei tríplice. Tem essa, tem a lei máxima, né, desde que você não esteja prejudicando a nada nem a ninguém, inclusive a si mesmo, você pode fazer o que você quiser. Mas esse Exato. inclusive a si mesmo, às vezes as pessoas esquecem, né, porque isso não significa que eu posso sair por aí, tendo uma vida desregrada, não. É não prejudicar nada, nem ninguém, inclusive a si mesmo, né. Agora, Mas de fato, assim, professor, essas religiões neopagãs, elas têm poucos dogmas formais, porque elas têm uma estrutura muito parecida com, assim, só para o pessoal entender, né, o povo druida não vai gostar de eu fazer essa comparação, mas é mais ou menos que nem Umbanda, Candomblé, né, que você tem, praticamente cada terreiro tem as suas próprias regras, porque cada Ialorixá ou Babalorixá também organiza de uma forma diferente, isso acaba também acontecendo com os círculos de estudo do druidismo, isso também acaba acontecendo, né, com os groves, com os grupos que se encontram, dependendo de quem é o sacerdote que está à frente, a coisa vai para um lado ou vai para o outro. E também tem uma outra característica, o druidismo moderno, ele é muito vivencial. Então, ele estimula demais uma conexão mística, direta, entre a pessoa e as divindades. E com isso, se eu tenho uma conexão direta, eu também tenho muita reinterpretação das coisas que fazem parte, né, desse cabedal teológico do druidismo. Então, ela acaba sendo uma religião muito plural e com muitas interpretações distintas. Então, assim, até vamos fazer assim, uma brincadeira, que se existirem 4.000 pessoas adeptas do druidismo, você vai ter 4.000 interpretações diferentes sobre o druidismo. Justamente pela religião estimular que você tome o que você considera que é mais adequado e que faz mais sentido para você de acordo com a sua conexão direta com as divindades. e é uma religião livre, né? É. Porque é você com a sua divindade, é você com aquilo que você acredita, desde que você se ame e ame o próximo, é isso. Então, eles têm algumas estruturas hierárquicas, mas são bem mais soltas, digamos assim, do que, por exemplo, uma estrutura hierárquica de uma igreja cristã. Então, assim, tem aquela questão, você tem o sacerdote, esse sacerdote deve ser respeitado, ele está te passando os ensinamentos, então, ele também às vezes te passa algumas metas para você fazer, você segue essas metas, mas nada impede de você decidir, não, quero trocar, vou para outro grupo. Não é Então, uma coisa rígida, né? não, existe, e também, até por essa também questão que eu estava comentando, de uma liberdade de reinterpretação da teologia. Então, se tem determinado ponto da teologia, daquele grupo, né, que você está seguindo, que não faz sentido para você, você pode trocar de grupo ou até mesmo seguir sozinho. Então, tem uma flexibilidade muito grande, né, o druidismo, que a gente não vai observar em religiões super institucionalizadas, como é o caso do cristianismo. Agora, professor, o senhor acha que essa volta, né, que acontece a partir de 1940, ela acontece por quê? Olha, tem o discurso oficial, digamos assim, e tem a interpretação que nós, né, cientistas da religião, historiadores e sociólogos da religião fazemos. O que seria oficial? O que os próprios adeptos dizem? Eles dizem que com a queda da última lei anti-inquisição na Inglaterra, que acontece em 1951, você tem as bruxas se sentem mais seguras para vir a público, digamos assim, tá? Isso seria o discurso oficial da Wicca e por conseguinte, que vai também ser o do druidismo, da Sattva e de outras vertentes neopagãs.
Agora, o que nós da ciência da religião observamos? A gente observa que existia um terreno muito fértil na virada do século XIX para o século XX. Primeiro, pela expansão colonialista, ou seja, a gente tem a Europa, principalmente Inglaterra, França, Bélgica, né, começando a fatiar o mundo atrás de matérias-primas. A gente está no ápice, né, do movimento industrial, então eles precisavam de mais matérias-primas, então saíram colonizando as Polinésias, saíram colonizando a África e entrando em contato com a religião desses povos. E precisavam explicar essas religiões. E no nascente das ciências humanas, a ciência da religião é uma das primeiras, que surge junto com a etnologia, que depois vai virar a antropologia, justamente para tentar explicar esses povos que eram tão diferentes dos europeus e também as crenças desses povos, os deuses e etc. e tal. Só que isso faz com que dentro da academia do século XIX, os cientistas da religião e antropólogos buscassem a religião primeva. A gente está num momento de que a teoria darwinista ela tá em grande alta, né, tá muito popular na academia, e ela está sendo aplicada, inclusive de uma forma indevida, para as sociedades, ou seja, assim como as espécies evoluem, eles também tinham uma concepção de que as sociedades evoluem e a Europa seria o pináculo dessa evolução. Isso é uma visão extremamente racista, uma visão extremamente etnocêntrica, mas enfim, isso é o que dominava as universidades do século XIX. E daí, com essa busca, entendeu, por traçar uma linha evolutiva também da religião, e daí no caso que o cristianismo seria a religião mais evoluída, eles começaram a estudar cada vez mais as religiões desses povos que estão sendo conquistados e dominados, né, pela Europa, e traçando então essa questão dessa linha evolutiva. Esse tipo de estudo faz com que começasse a se questionar qual foi a primeira religião do mundo. E essa busca pela primeira religião do mundo, neste momento da Europa, e ela foi totalmente ideológica, porque ela foi pautada puramente em wishful thinking, ou seja, não tem nenhum registro arqueológico ou material que sustente essa visão, a não ser o desejo dos europeus que a coisa fosse dessa forma. Tanto é que é uma teoria que ela não é mais propagada, ela não é mais aceita na academia, né? Então eles acreditavam que existia uma sociedade matriarcal ou matrifocal, de uma deusa primordial, e essa deusa primordial seria uma deusa branca que simbolizaria a lua, e essa deusa teria origem na Europa. Então, assim, como a Europa, entendeu? Nessa época era o centro do mundo, eles não aceitavam o que hoje todo mundo já sabe, né? Que a humanidade surgiu na África e não na Europa, mas nessa época eles falavam que a humanidade surgiu na Europa e que a deusa primordial era branca e que a deusa primordial era uma deusa de lua. E esse tipo de busca é o que vai alimentar nessa virada do século XIX para o século XX movimentos que, tá, mas quem é essa deusa? Quem é que cultuava essas deusas? A gente vai ter a Margaret Murray, né, com um livro sobre as bruxas na Europa, que é um livro totalmente de ficção, ele não é pautado em nenhum documento historiográfico, mas que ela diz, né, que as bruxas adoravam essa deusa primordial, e isso é muito dessa fonte que o Gerald Gardner acaba bebendo para depois falar, não, nós somos as pessoas que cultuam essa deusa e que sobrevivemos à perseguição da Inquisição. Mas, enfim, isso é um mito de origem. A gente não tem, de fato, registros historiográficos que sustentem essa teoria. Mas a gente tem um momento, digamos assim, né, da sociedade europeia que queria que isso fosse verdade. E, assim, querer que isso seja verdade é o que eu sempre falo. O cientista, antes de ser cientista, ele é um ser humano inserido na sociedade. A sociedade inteira quer que aquilo aconteça, o cientista acaba indo para aquele lado. Por mais que tenha método científico, não existe ciência neutra, né? Nós, cientistas, não passamos incólumes. Mas isso, ao longo, né, do século XX, com uma maior preocupação e até mesmo amadurecimento da historiografia, da arqueologia, esse tipo de teoria acabou vindo à baila. Mas aquilo, para quem hoje é adepto do druidismo, para quem hoje é adepto da bruxaria moderna, é irrelevante se isso é verdade ou não é, porque a pessoa tem fé, a pessoa faz essa conexão com os deuses, né? Então, eu vejo que esse movimento ele foi importante até porque ele criou essa nova cultura religiosa, que é a cultura do neopaganismo. Mas, assim, o porquê que isso acontece em 1940 tem muito a ver com esse momento da academia. Os movimentos neopagãos, eles são todos muito relacionados com a academia do século XIX, eles bebem muito dessas fontes acadêmicas. E daí, quando as fontes acadêmicas começam, digamos assim, a questionar o que eles acreditam deles, deixam essas fontes de lado. Mas isso não é só os neopagãos que fazem, tá? Os cristãos também fazem isso, os muçulmanos também fazem isso. É comum o religioso recorrer à religião quando a religião vai reafirmar a fé dele.
Se a religião coloca algum tipo de dúvida ou pede para ele questionar alguma coisa da fé, daí geralmente isso é ignorado, né? Então, não é algo, só os neopagãos fazem. Não, todas as religiões meio que fazem isso, né? Quando a pessoa que tem fé está muito brava, ela diz: eu quero justiça divina. Isso é No uma caso coisa. dos neopagãos, eles não precisam se preocupar com isso, né? Porque como eles acreditam na lei tríplice, e outra questão da lei tríplice é que volta nessa vida. Então, ou seja, tudo que você fizer volta 3 vezes para você, mas é nessa vida. Então, eles ficam. Essa questão da justiça divina, eles não precisam se preocupar muito com isso, não. Professor Fábio, e como é que o senhor explica, dentro da ciência da religião, essas religiões que a gente chama agora de nova era? Elas são, de fato, novas? Bem interessante a pergunta. A nova era, na verdade, bebe de coisas muito antigas. Vai beber do hinduísmo, de uma forma geral, que, imagina, uma religião de mais de 3, 4 mil anos, né, de história, e isso sem contar os cultos pré-védicos. Vai beber de budismo, vai beber de coisas da China, de uma forma geral, a própria concepção de chakras, que é muito, muito antiga. Então, assim, não dá para dizer que tudo que está na nova era seja moderno. Eu acho que o que é moderno é a adaptação que a nova era faz para a vida cotidiana, para a vida dos dias de hoje, com as necessidades que os seres humanos têm, mas as práticas em si, tá bebendo às vezes de fontes lá dos pitagóricos, entendeu? Tá bebendo de fontes que vai lá para o platonismo, realmente fontes muito antigas, muito antigas. E, em grande medida, isso se assemelha bastante com o que acaba também acontecendo, né, com o neopaganismo. Eles estão fazendo algo que é moderno, mas eles estão querendo cultuar, imagina, divindades que eram cultuadas na, na Europa na sua idade do bronze. A gente está falando aí realmente de divindades antes da chegada da escrita na Europa, né? Então, eu acho que tem esses elementos que são muito antigos, que, de certa forma, desaparecem num período da história humana e voltam a ser resgatados agora na modernidade, e com isso, a gente não tem como dizer, por exemplo, que quem vai cultuar uma deusa Brígida, ou vai cultuar o deus Lug, ou que vai cultuar, né, uma Morrigan, ou uma Maca, não dá para dizer que esse povo está completamente descolado das coisas que foram feitas na antiguidade. Existe um apelo para esse antigo que, de certa forma, está sendo resgatado. Então, a gente, de fato, está frente, eu acho que o movimento da nova era deixa isso muito claro. Lembrando que a nova era não é só o neopaganismo, né? Ela tem uma série de outras coisas, mas, como diz o Walter Hanegraaff, um cientista da religião dos Países Baixos, a nova era é uma das faces mais visíveis, desculpa, o neopaganismo é uma das faces mais visíveis do movimento da nova era. E é muito interessante que a nova era faz esse tipo de movimento. Então, tem o apelo ao Egito Antigo, tem o apelo, né, à sabedoria dos Vedas, tem o apelo aos monges budistas de tradições, né, de ordens que já nem existem mais, ordens que se perderam com o tempo, ao mesmo tempo que tenta se traduzir isso para a vida urbana, para a vida dos dias de hoje, né, principalmente para a vida urbana, né. Claro, existem também as comunidades alternativas à nova era, que daí está muito mais pautada, né, em vilas ecológicas, né, em ecovilas, etc. e tal, muito no espírito, né, de sociedades alternativas, mas o que domina mais realmente no movimento da nova era são os cultos nos meios urbanos. Então, é como se eles pegassem esses elementos muito antigos e tentassem ressignificá-los à luz do século XXI, dessas necessidades de uma modernidade que está aí posta, né, inclusive adaptando muitas vezes isso ao capitalismo tardio, né, o movimento da nova era muitas vezes é acusado de fazer isso, né, de comodificar, ou seja, transformar em bens de consumo saberes que eram milenares, mas acho que isso tem muito a ver com o que é o tempo, então não tem como um grupo de pessoas que está vivendo numa sociedade capitalista não adaptar de alguma forma a religião também a esse capitalismo, né, mas é interessante a gente ver desde pessoas que vão buscar saberes nos Andes, né, ou seja, que vão subir, vão lá para Cusco, vão querer fazer, caminhar até Machu Picchu e, de certa forma, querem fazer algum tipo de iniciação xamânica com peiote, até pessoas que, por exemplo, no caso da Europa, vão recorrer a essas mitologias muito antigas e tentar recriar uma religião que havia sido perdida e agora está sendo resgatada. E por que o senhor acha que essas pessoas vão atrás dessas religiões
consideradas tão antigas, né, que tiveram um papel importante na antiguidade, mas por que hoje, com tanta coisa que se tem, com tudo que já foi estudado, por que a senhora acha que elas querem resgatar essas religiões? Nossa, é muito singular essa pergunta, porque eu acho que cada pagão, cada neodruida, cada bruxa moderna vai responder isso de uma forma diferente. Estudos na ciência da religião têm demonstrado que muitas vezes o que está por trás é um grande descontentamento com o cristianismo. O cristianismo que é institucionalizado, né? Então as igrejas evangélicas e o catolicismo. Mas nem todo mundo que fica descontente com o cristianismo vai virar druida ou vai para a nova era, né? Então eu acho que esse é um elemento, mas não é o único elemento. Um elemento possível, né, de questionar o status quo da religião, e aqui pensando, né, nas Américas, em Europa, esse status quo é o cristianismo, mas não é só isso. Eu acho que tem muito também a pessoa já ter uma inclinação a coisas mais místicas, a coisas mais esotéricas, ter um interesse por coisas da natureza, querer, de alguma forma, ter uma religião que a conecte melhor com os ciclos, né, da vida, com as 4 estações e etc. Então, acho que a pessoa que faz essa transição para religiões neopagãs, ela não basta só não se identificar mais com o cristianismo, porque numa dessas a pessoa poderia ir para o Islã. Aliás, grande parte dos neo-islâmicos, né, dos que estão se convertendo agora, né, e virando adeptos do Islã na modernidade, são ex-cristãos, que, descontentes com o cristianismo, acabam se convertendo ao Islã. Então, eu acho que tem um certo arcabouço cultural de fundo e uma certa memória afetiva que a pessoa tem, às vezes com coisas da própria cultura pop. Então, por exemplo, a pessoa cresceu assistindo Jovens Bruxas, assistindo o seriado Charmed, e daí isso faz com que ela fique inclinada a ir para a bruxaria moderna. A pessoa, sei lá, morou num sítio por muitos anos e de repente agora está tendo que morar na cidade. E daí encontra nessas religiões uma forma ainda que ritualística, ainda que através né, de um novo movimento religioso, de retornar a essas origens. Ou então tem a própria questão do romantismo, né? Então a pessoa se interessa demais por estudo de deuses e por mitologia e acaba, de certa forma, se encantando tanto que acaba se convertendo a essas religiões. Mas eu acho que é muito, muito difícil a gente conseguir dar uma única razão. Os estudos demonstram essa ruptura com o cristianismo como sendo mais de 80% dos casos, né, de pessoas que se convertem ao neopaganismo por um grande descontentamento com o cristianismo, mas não é o único motivo. E até mesmo esse descontentamento pode vir por motivos distintos. Às vezes é uma mulher que não está satisfeita com os papéis sociais de sexo que o cristianismo atribui às mulheres. O cristianismo aqui, o cristianismo tradicional, né? É claro que a gente tem igrejas inclusivas, é claro que a gente tem, né, teologias feministas, mas aqui eu estou falando dos papéis tradicionais. Ou então, por outro lado, algo que também é muito comum, homossexuais que não aceitam uma religião que diz que eles são o diabo encarnado na Terra. Porque a gente tem que pensar que homossexuais hoje ocupam o mesmo lugar social no cristianismo que as mulheres ocupavam durante a Idade Média. Se na Idade Média a bruxa era a mulher, ela era a encarnação do diabo, hoje são os LGBTQIA+. Então, acho que tem uma série de fatores que fazem com que as pessoas acabem buscando isso, né? Mas eu acho que, acima de tudo, um dos fatores principais é a possibilidade que o mundo globalizado e, principalmente, né, que o capitalismo dá para que as pessoas escolham a própria religião. Isso seria impensável há 2, 3 séculos atrás. Mas hoje, num mundo, né, onde você escolhe tudo, inclusive a sua nacionalidade, inclusive, né, a sua cultura, etc. e tal, as pessoas se sentem também compelidas a consumir esse tipo de religião, né? Como eu disse, ela é uma religião que foi cooptada pelo capitalismo e muitas vezes ela acaba sendo consumida em formas vendáveis mesmo. Então, cursos são vendidos, às vezes são vendidos vivências de final de semana, retiros e coisas do tipo, né? Mas eu acho que o importante é a gente entender que não é simplesmente uma comodificação da religião. Eu acho que tem isso por conta da forma como a sociedade hoje está dada, a gente vive nessa sociedade de capitalismo tardio. Entretanto, as pessoas que fazem parte, né, desses grupos, elas também têm experiências muito significativas, elas também
conseguem encontrar sentido para a vida delas, naquilo que elas acreditam, né? Mas acho que tem esses fatores. Então, mais comum, realmente, descontentamento com o cristianismo, e daí tem uma série de fatores da própria biografia de cada um que vai se converter, que acaba levando elas a caírem no neopaganismo ao invés de, sei lá, virarem ateias ou se converterem a alguma outra religião. E tem algum lugar do mundo onde essa tendência é maior? Olha, os neopagãos, assim como vários grupos religiosos minoritários, tendem a inflacionar os próprios dados de adeptos, né? Então eles falam que existem muito mais adeptos no mundo do que de fato existe. Uhum. Só para você ter uma ideia, eu até coloquei isso no meu canal do YouTube, que teve um ano que a Inglaterra disse que a Wicca já era a quinta maior religião da Inglaterra. E, tipo, não é. Não é. Isso foi Uhum. inflacionado pelos próprios wiccanos da ilha, né? O que a gente observa é que teve um boom desses movimentos, né, de neopaganismo na década de 2000 aqui no Brasil, e eles se estagnaram, para não dizer que estão em declínio. Eles se estagnaram, tá? Então, assim, acho que, como tudo o que acaba acontecendo na nova era, existe um pesquisador ainda da década de 70, o Colin Campbell, que ele diz que a nova era passa muito por modas, porque a pessoa que faz parte da nova era, ela não tem uma pertença, uma filiação religiosa forte com nenhum grupo, porque uma das características principais da nova era é você ser um buscador espiritual. E como buscador espiritual é vantajoso para mim pular de galho em galho, digamos assim, né? Transitar pelos mais diferentes grupos, ter as mais diferentes experiências religiosas, porque o meu compromisso é para com a minha busca espiritual e não para com uma tradição específica. Isso fez com que, desde que a gente tem registros, né, de estudos acadêmicos sobre a nova era, a observância de ondas. Então tem uma onda, ela chega, aquilo vira moda, daí várias pessoas vão, fazem, daí aquela moda passa, e daí as pessoas continuam na nova era, mas agora estão buscando outras coisas. A gente pode dar um exemplo, que na década de 90, início de 2000, que estava na moda, digamos assim, era a radiestesia. Tudo era radiestesia, tudo era radiônica. Hoje é a constelação familiar. E daqui a 10 anos, a constelação familiar não vai ter a relevância que ela tem hoje. Isso faz muito parte dessa forma como a nova era ela se estrutura, né? Então, assim, E isso algum lugar tudo do está dentro da nova era. isso tudo faz parte da Isso. nova era, porque a O senhor característica dela é poderia, essa. o senhor poderia dizer um pouco sobre a nova era? O que é quando a gente fala aqui na nova era? O que a gente está dizendo, na verdade? Também é difícil de definir a nova era porque ela é descentralizada, ela não tem líder, não tem dogma fixo. A nova era, ela surge meio que como um meio cultico, digamos assim, principalmente após 1960, 1950, 1960, né, as contraculturas dos Estados Unidos dessa época, em que começa a se questionar o status quo. Tem vários movimentos que surgem, né, dessa contracultura. Então vai ter desde o movimento punk de um lado, até o movimento hippie do outro, e a nova era está aí no meio também. Surge questionando o que especificamente? Duas coisas: os papéis de sexo daquela época. Então, esse negócio de que mulher tem que casar virgem e de que você tem que ter um único parceiro durante a sua vida inteira. A nova era, ela foi muito adepta do que é chamado amor livre, né? Fazer sexo com todo mundo, experimentação sexual e etc e tal. E de outro lado, a questão de buscar as sabedorias do Oriente, aqui Oriente com muitas aspas, né? Mas é a forma como eles falavam. Que é entender que a verdade não está aqui, no Ocidente também, entre muitas aspas, né? Ou seja, estaria na Índia, estaria na China, estaria nos saberes milenares do budismo, estaria entre os índios xamânicos, né? Então, isso foi algo que foi muito forte durante o movimento da Nova Era, mas ela não tem um corpus único, né, de valores. Tem algumas questões que perpassam, como um interesse meio que generalizado por coisas esotéricas, uma concepção de que você é seu próprio Deus, então com o poder do pensamento você cocria sua realidade. Mas veja que outros movimentos também têm essas características, porque isso também, até o próprio Vulta Hanegraaff, que eu citei mais cedo, né, ele fala isso, que a nova era ela é muito um espelho da própria modernidade. Então, o que caracteriza a modernidade? A modernidade ela é secular, a nova era tenta ser uma religião secular. A modernidade é capitalista, a nova era é uma forma de religião capitalista. A modernidade é individualista, a nova era também é extremamente individualista e até mesmo hedonista em algumas vezes, né?
E assim, com o passar dos anos, a nova era, que era um termo que surgiu do próprio grupo, o grupo se considerava a nova era. Hoje, se você chegar para uma pessoa que nós academicamente classificamos como nova era, essa pessoa nunca vai ter ouvido falar nova era, a não ser que ela seja muito mais velha, né? Agora, se for assim, uma geração assim de 20, 30 anos, né? O pessoalzinho de 20, 30 anos que está no movimento, eles vão se considerar espiritualizados, mas sem religião. Então, assim, o próprio movimento, ele vai adquirindo outras características, mas o que está por trás é isso, a crença de que tudo está interconectado, uma noção de que eu cocrio a realidade, uma aproximação, até mesmo uma mistura entre Deus, natureza e ser humano, é como se tudo fosse uma única coisa, numa visão meio que holística, né, interconectada, mas também com algumas questões que a gente considera problemática, né? Então, por exemplo, esse grande hedonismo, essa questão de apropriação cultural, né, e para depois comodificar as culturas de povos originários, ou seja, vender essas culturas através de cursos. Então você imagina, eu vou para o Equador, conheço ali uma tribo indígena, volto para os Estados Unidos e agora vendo curso de como virar um xamã equatoriano. Então esse tipo de coisa acontece muito na nova era, mas por conta dessa questão, é uma forma de religião típica do século XX e século XXI, e século XX, século XXI tendo essa dominação capitalista, e a nova era tendo surgido nos Estados Unidos, que é o coração do capitalismo, né? Então acaba também fazendo que ela tenha essa característica muito forte. Mas, novamente, eu reitero, isso não significa que um noveirista só seja hedonista, ou que um noveirista tenha só experiências religiosas superficiais. Não é isso que eu estou falando. E sim que é uma característica da sociedade moderna, e sendo essa uma forma de religião moderna, ainda que sempre bebendo de fontes antigas, mas sempre fazendo uma tradução para essa sociedade moderna, que é capitalista, que é secularizada e que é individualista. Professor, assim como há boas intenções de fé e pessoas de todos os credos, crenças e religiões, há também pessoas que desejam viver, né, monetariamente, financeiramente, dessas crenças. E aí são criados, né, esses cursos, e como às vezes as pessoas não estudam tanto, na verdade elas acabam transmitindo o que vem na cabeça delas. Então, esse tipo de coisa, ou então elas acreditam que o que elas estão falando é uma intuição, é algo que Deus enviou, né? Então, essas coisas, elas são, eu diria que, não, eu não gosto dessa palavra, complicadas, mas eu diria que elas precisam ser vistas com cautela, né? Não Isso, com desconfiança, mas com cautela. Você ouve, e aí, como a gente está nessa época que cada um pensa, vê se é isso mesmo, confronta, vê outras coisas, e daí você decide se você acredita ou não no que está sendo dito ali. Não é Eu isso? acho que a nova era, ela tem um potencial, Cris, enorme para empoderar demais as massas, sabe? Quer dizer, você não precisa mais de intermediários, você se conecta direto com a divindade, com a realidade última, com a deusa, com Deus, enfim, seja lá o nome que a pessoa vai dar. Você é responsável pela sua própria realidade, no sentido de que você não precisa culpar externos, entendeu? Pelas coisas que você quer fazer, e também você não precisa responder eu estou pecando contra o padre, estou pecando contra a igreja. Não, se você não estiver fazendo mal para ninguém, você segue a sua vida. Entretanto, também é muito perigoso esse tipo de pensamento. Você imagina uma pessoa que nasceu numa região extremamente pobre, vulnerabilizada, não teve acesso à educação, não teve acesso a saneamento básico, daí chega uma pessoa de classe média alta e fala: mas você é o co-criador da sua realidade, porque você não está vibrando na força do pensamento da riqueza, por isso que você não está conseguindo sair aí desses pau de palafita onde você está morando. Então, eu acho que a gente também precisa ter uma certa noção. E muitas vezes, nesses meios da nova era, por ser uma religião extremamente individualista, eu entendo que falta um pouco de consciência social, no sentido assim, de entender que a minha realidade, o meu umbigo, aquilo que eu vivi, isso não é o todo, né? Nós somos seres humanos limitados, nós não somos oniscientes, e a minha realidade não pode ser posta como digamos assim, o fiel da balança para a realidade de outras pessoas que têm vivências e biografias muito diferentes da minha. Então, eu acho que é uma forma de religião que pode empoderar muito as pessoas, mas a gente tem que tomar cuidado, até para não ser antiético. Imagina, naturalizando ou até mesmo culpabilizando uma pessoa que é vítima, de, às vezes, de um problema social, de um problema econômico, dizendo que ela é assim porque ela quer, porque ela não está vibrando na energia. O Luiz Gasparetto fazia muito isso. O Luiz Gasparetto, não sei se você chegou a acompanhar a vida dele, mas ele tinha muito essa postura, ele culpabilizava as pessoas dos problemas econômicos que elas tinham. Eu acho que o caminho não é esse, né?
O Luiz Gasparetto nasceu no Ipiranga, aqui em São Paulo, é um bairro de classe média alta. E daí ele fala, não, mas você que nasceu na Zona Leste ou no extremo da Zona Sul de São Paulo, que são regiões muito pobres aqui de São Paulo, você é assim porque você quer? Eu acho que a gente tem que dar um passinho para trás e tomar um pouco de cuidado. Acho que, como todas as religiões, a Nova Era tem muito potencial para muitas coisas positivas, mas ela também pode ser instrumentalizada, assim como qualquer religião, para coisas muito negativas, inclusive até para violências sociais. E também, professor, porque, na verdade, essa questão financeira, né, você ouvindo, e no YouTube você vê muito isso, a pessoa diz, você cria a sua própria realidade, hoje será o grande dia, você pega, tem muitas músicas, né, muitas coisas que diz, se você ouvir isso por 20 minutos, o dinheiro entrará na sua vida, né? Existem até alguns vídeos, assim, que fica caindo dólar, caindo moedas de ouro, né? E dizendo, se você ouvir isso por 15, 20 minutos, a sua vida vai mudar. Eu, quando vejo isso, eu penso, nossa, porque a pessoa que está vendo, se ela está numa situação financeira difícil, e hoje tem muita gente numa situação difícil, ela acaba criando um problema, que eu entendo, para ela mesma. Porque ela fala, bom, então, eu não tenho fé suficiente, ou não acredito suficiente para que eu consiga. Porque a maneira como é dito parece uma mágica. Aí você Parece que é pega... fácil, né? Qualquer um fica rico. Qualquer um, basta você ouvir ali, você vai ficar rico. Agora, porque aí é uma questão concreta, né? O dinheiro está ou não está na sua conta, não há o que discutir. E a outra coisa que eu vejo também, que é bom na nova era, é essa história da autorresponsabilidade. Porque você não pode, você fica com raiva da outra pessoa, você briga com a outra pessoa e você acha que a sua vida não anda por isso. Não, ela não anda porque você não foca na sua vida, não porque o outro te fez isso ou te fez aquilo. É diferente do que o senhor disse sobre a questão social, que todo mundo tem que, se você tem alguma crença, você tem que também estar dentro daquela luta para que os menos favorecidos possam comer 3 vezes por dia, ter rede de água e esgoto, ter água limpa, ter acesso à educação, ter tudo, como você tem. Para quê? Para que a gente possa caminhar de fato, né? E aí chega a meritocracia, não a meritocracia de uma forma que um sai daqui, outro sai dali e todo mundo tem que chegar aqui. Não, não dá. Né? Então, eu entendo que o senhor fala nessa questão social e nessa questão espiritual, o que eu vejo é que muitas vezes, em vez de ajudar, isso pode pôr a pessoa mais lá embaixo ainda, né? Eu acho que esse ponto que você acabou de falar, Cris, ele é muito importante. As pessoas geralmente veem que as religiões só fazem coisas boas na sociedade. As religiões são feitas por seres humanos. E às vezes as religiões fazem coisas ruins. Seja de um luto não autorizado, no caso dos espíritas, isso acontece muito, né? Então a pessoa morreu e o espírito fala, não, você não pode chorar, não pode, imagina, tem que deixar isso, senão o espírito fica aqui. A pessoa acaba desenvolvendo luto patológico porque não pode expressar o luto. Agora, no caso da nova era, o mais comum é isso, né? A pessoa, ela se responsabiliza por coisas que ela não tem culpa. Imagina, eu nasço com uma doença genética, vamos supor assim, nasci com algum tipo de problema genético, algum tipo de problema congênito, ou algum filho meu nasceu com isso, e daí a culpa é minha porque eu não vibrei mentalmente o suficiente para que o DNA do meu filho, sabe, é uma coisa muito cruel fazer isso com um pai, fazer isso com uma pessoa, é perverso, exatamente. Ou uma pessoa que está numa situação de extrema vulnerabilidade social, não tem acesso, como você falou, às 3 refeições por dia, daí chega um primo rico e fala que basta ele economizar, a pessoa não tem dinheiro para comprar comida, mas basta ele economizar R$ 20 por mês que ele vai ficar milionário em 6 meses. Eu acho que esse tipo de coisa é muito perigosa, né? E aqui eu citei o primo rico porque no meio da nova era, esse tipo de coaching financeiro faz muito sucesso. O próprio Luiz Gasparetto, né, que era noveirista, ele tinha uma postura de que você não pode guardar dinheiro. Porque se você guarda dinheiro, você está vibrando na energia da miséria. Então, dinheiro que entrou na conta, você tem que gastar inteiro. Isso é muito irresponsável. É muito irresponsável. Porque a gente sabe que se você não tiver uma reserva, acontece algum tipo de imprevisto na vida, de onde que você vai tirar?
Se você não tem mais pai, você não tem mais mãe, se você não tem outra rede de apoio. A única rede de apoio é você e às vezes o esposo. E você vai tirar o dinheiro da onde? Num caso, sei lá, aconteceu um caso de doença na família, aconteceu algum tipo de reparo urgente que você precisa fazer dentro de casa, mas você estava seguindo o Luiz Gasparetti, estava torrando todo o seu dinheiro, porque dinheiro é energia, dinheiro tem que fluir. Então, eu acho que tem muita irresponsabilidade nesse meio, por conta de se levar ao extremo. Então, assim como a gente tem os fundamentalismos religiosos do cristianismo, que tenta levar tudo ao pé da letra, isso também acaba acontecendo às vezes na Nova Era. Essa coisa de eu cocrio a minha realidade. Tem muito a ver com aquela coisa do que o Sartre chama, né, da má-fé, ou seja, não atribua a terceiros as responsabilidades das escolhas que você tomou na sua vida. Mas daí, você pegar uma pessoa que está numa situação onde ela de fato não tem culpa, onde ela é vítima da sociedade, vítima de um sistema econômico, enfim, e falar que ela é culpada por isso, ela tem que agora se responsabilizar, ou o caso que eu dei, uma pessoa que nasceu com algum problema congênito, e você fala, você nasceu assim por culpa tua, ou por culpa dos teus pais que não vibraram. Eu acho que isso é muito, muito cruel, muito perverso. Você cria um problema para a pessoa e talvez ela esteja ali praticamente tentando melhorar a vida dela. Quando você diz essa frase, tá bom. E aí não há amor na sua religião, porque se você tem amor, você não, dessa forma, você não tem compaixão, não tem empatia, né? Não tem... Então, a própria questão do amor livre que eu falei mais cedo, né? O amor livre, ele tem que ser uma escolha. Quer dizer, a pessoa, se ela quer ter uma vida poliamorosa, ou seja, ter vários parceiros, 2, 3 namorados, ok. Mas isso tem que ser uma coisa que foi da escolha da pessoa. Alguns grupos de Nova Era impunham o poliamorismo, né, para os seus adeptos. Daí eu já entendo que isso já, se foi forçado, se não está no coração da pessoa fazer isso, não é justo. Eu, por exemplo, não sou uma pessoa que nasci para ser poligâmico. E eu não me sentiria nem um pouco confortável de estar numa religião que me forçasse a ter experiências extramaritais, digamos assim, né, extraconjugais, sem eu querer. Então, eu acho que tem que se ter uma certa ponderação, como tudo na vida, né? A religião, ela também precisa de uma certa ponderação. Então, levar as coisas muito ao pé da letra e tentar forçar a sua verdade a outras pessoas, eu acho que esse não é o caminho. E, aliás, vai até meio que contra o que, de fato, a Nova Era prega, que é que cada um cria a sua própria realidade, no sentido de que eu vou ver o que é certo ou o que é errado para mim, eu não vou ser forçado por outros a fazer mais. Como eu falei, a Nova Era é feita por seres humanos são imperfeitos, e esse tipo de coisa acaba também acontecendo na Nova Era. Nossa, professor, olha, é uma delícia conversar com o senhor. Eu quero contar aqui que eu tenho 68 e ele tem 38. Olha como é legal quando a gente conversa com uma pessoa, nesse caso, 30 anos mais nova que eu. Né? Quanto conhecimento, quanto que o professor estudou, né? E ele contar tudo isso, mesmo coisas que você possa ter ouvido, que você não concorda, mas repare que o professor fala com conhecimento. Ele não está falando com raiva e nem atacando ninguém. Então, quando a gente não concorda com uma pessoa, a única coisa que a gente precisa fazer é dizer, olha, eu não concordo com você por isso, 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 e você tem argumentos, que é como o professor tem. Então, olha, professor, eu amei essa nossa conversa, e eu gostaria de saber se para essa conversa aqui, o senhor gostaria de dizer alguma coisa que eu não te perguntei. Não, imagina, eu só quero agradecer pelo convite, Cris, foi um prazer conversar com você também. Então, olha, o professor vai voltar aqui mais vezes, porque uma pessoa como ele, que já estudou tanto, né, tem muito mais a contar. Então, professor, eu te agradeço muito, agradeço principalmente o seu tempo, que eu sei que é precioso, e agradeço a você, que está aqui, ou nos vendo pelo YouTube, ou nos ouvindo pelo Spotify. Se você considera esse conteúdo relevante, compartilhe o áudio, compartilhe o vídeo, e fale do espaço do canal Angeline para a sua família e para os seus amigos. Participe do nosso propósito, disseminar cada vez mais a cultura do encontro e a cultura da paz. Professor, muito, muito obrigada. Eu que agradeço, Cris. E precisando, só convidar que eu volto. Não, eu vou te chamar. Muito obrigada.